Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Michel Sampaio, terapeuta, e neste vídeo eu vou explicar para vocês por que eu digo que sou um terapeuta curado, por que eu digo que a terapia me escolheu. Bem, eu vou tentar ser sucinto para o vídeo não ficar tão longo. Em 2021, o meu único irmão faleceu, ele teve um infarto e naquela ocasião ele deixou 4 filhos. E eu lembro que eu fiquei tão preocupado com as crianças em conseguir alguns benefícios que eu não vivi muito luto, né? Também em 2021 minha filha teve ansiedade. E eu confesso para vocês que na minha ignorância, sem conhecimento naquela época, eu achava que a ansiedade dela era um mimimi, era uma besteira, desculpa a expressão, mas eu achava que era uma bobagem. E aí em 2021 eu começo a sentir uma sobrecarga de trabalho lá no trabalho, a chamada síndrome de burnout, que foi gigantesca. Eu lembro que eu não conseguia desconectar do trabalho, eu já saía preocupado com o que tinha que fazer amanhã. E quando eu estava no trabalho, eu não conseguia desligar, eu queria dar conta de tudo e eu comecei a perceber que aquilo estava me sufocando. Eu comecei a perceber que eu perdia o sono, eu comecei a perceber que eu ficava irritadíssimo, até mesmo aqui em casa, quando eu estava de folga. E aquilo tudo foi me sufocando. A somatória daquilo, eu comecei a perceber também que o meu emocional estava abalado. Eu ficava com o emocional tão abalado que eu sentia vontade de chorar. Eu comecei a sentir taquicardia, comecei a sentir sudorese nas mãos, uma espécie de angústia, de pânico. E um belo dia, eu chegando no trabalho, eu procuro o médico do trabalho da empresa e relato todos esses sintomas para ele. E ele olha para mim e diz assim: Michel, você está com ansiedade. Gente, naquele momento parece que a ansiedade se apresentou para mim, tipo assim, olha, eu estava dentro de você, eu comecei a sentir um pânico ali, uma angústia. E aí o médico começou a passar uns medicamentos para eu dormir, para poder tratar, e eu comecei a tratar. Comecei a ter outras atividades, comecei a participar fora da empresa de atividade social. Aí eu conheci um grupo só para homens de um curso que eu considero que foi meus primeiros momentos terapêuticos. Lá eu fui tratado de tantas coisas. Eu lembro que eu fui tratado da paternidade. Meu pai abandonou a minha mãe e o meu irmão, então eu não tive um pai presente. E lá naquele curso eu descobri que lá no fundo estava aquela lacuna também. Então aí eu comecei a participar de módulos a módulos daquele curso, fazendo outras atividades, como eu falei para vocês, e também me tornei um líder de turma depois daquele curso, mas algo começou inesperadamente a acontecer. Eu comecei a aconselhar homens me procuravam, pessoas me procuravam para se aconselhar comigo. Num dos episódios marcantes foi quando um colega me manda uma mensagem perguntando se podia me ligar. Naquele momento eu disse que ele podia ligar. Então assim que eu respondo, ele já liga dizendo: olha, eu estou angustiado, você pode fazer uma oração por mim? E eu oro por ele pelo telefone mesmo, mas na mesma semana, no sábado, ele manda uma mensagem para mim: Michel, você está em casa? Eu respondo que sim, a gente mora no mesmo condomínio. Aí ele disse: eu posso descer para a gente conversar? Então eu fiquei das 19 horas até as 22h20, mais ou menos, aconselhando ele, angustiado, chorando, colocando tudo para fora do que ele estava passando de tanta angústia. E foi um dos momentos assim marcantes. Eu não sabia nada sobre terapia. Foi também um dos momentos divisor de água. Quando uma amiga chegou para mim: olha, você tem empatia pela dor do próximo, já pensou em ser terapeuta? E gente, naquele momento foi assim algo marcante, porque eu tinha feito um mini curso só para entender o que eu tive, o que a minha filha teve. E aí quando eu mostro para ela o print do mini curso no celular, ela disse: está vendo? É um chamado. E aí eu comecei a procurar um curso sobre terapia. E aí eu queria um que fosse reconhecido pelo MEC para me dar respaldo. Então eu encontro um da TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo, e eu mergulho naquele universo, eu começo a mergulhar, começo a buscar conteúdo, começo a estudar, eu tiro tempos e tempos. Nos finais de semana não havia tempos sem ser dedicado para estudar essa causa do terapeuta, e aí eu me formo como terapeuta. E é por isso que eu costumo dizer que eu sou um terapeuta curado. Não que a gente nunca tenha nada a tratar, mas eu costumo dizer que foi por dores que eu senti para entender minha filha, para entender todos os processos que eu senti, que estavam lá em mim, que precisavam ser tratados, foi que eu fui me encaminhando para esse mundo da terapia. Eu costumo dizer também que
Hoje a terapia me escolheu, eu não escolhi a terapia. Então quero pedir para você, compartilhe esse vídeo para com pessoas que estejam passando por ansiedade, também para parentes que entendam que a ansiedade não é uma brincadeira. A ansiedade realmente deixa a gente impotente, angustiado, com medo, sabe? Emocionalmente totalmente abalado. E eu precisei sentir o que era ansiedade para mim, sentir o que a minha filha teve. Tanto é que depois eu pedi desculpas e perdão a ela do tempo da minha irracionalidade, que eu não conhecia, do tempo da minha ignorância, tá bom? Eu sou o Michel Sampaio, peço que você compartilhe esse vídeo e a gente vai sempre se ver por aqui. Um forte abraço, até logo!